E no dinamismo do jornalismo da Morada, Marcelo Bonholi. Agora tem informações das ruas, Bonholi, porque a gente está à procura de uma resposta ou uma explicação da Cutrale. Porque teve um acidente envolvendo um trabalhador. No boletim de ocorrência que você tem em mãos, consta que esse trabalhador sofreu esse acidente em uma das unidades da Cutrale. Um jovem perdeu a vida, um acidente entre uma moto e um carro. E a Cutrale, a empresa, não acionou as autoridades, nem a polícia militar, nem a polícia civil, nem a perícia no dia do acidente. O jovem morreu no hospital 3 dias depois. A nossa produção procurou, por meio da assessoria de imprensa, a Cutrale. Não conseguimos resposta. Você está na frente da empresa, é isso, Marcelo Bonholi? Exatamente. Vale complementar que a ambulância de Gavião Peixoto fez o socorro desse jovem depois da transferência dele para a Santa Casa. E ele morreu aqui no nosso município de Araraquara, dentro da unidade hospitalar, hospital particular aqui da nossa cidade. Ele morreu dentro desse hospital particular aqui na nossa cidade. A gente tentou entrar em contato através da nossa produção com a assessoria de imprensa, não foi possível. Eu entrei em contato por telefone com essa moça por 2 vezes. Ela, por fim, me passou o telefone de quem poderia responder, que é uma outra representante da empresa da cidade de São Paulo. A gente entrou em contato com ela, ela pediu os dados e endereços que ela pudesse mandar uma nota de imprensa pra gente e a gente já passou essas informações para ela. Mas, Chico, eu vou te contar uma coisa, eu gosto assim, eu gosto de amostradinho mesmo. E nesse caso, aqui o negócio ficou difícil. A gente estava ali dentro, falamos com essa moça, ela nos atendeu, eu pedi pro Jefferson até mostrar. Nós estávamos ali, ó, onde o Jefferson, acho que ele consegue mostrar, onde está aquela moto. A gente estava ali pegando imagens para filmar essa área aqui onde aparece a Torre da Cutrale. Pois bem, a diretoria, ou sabe lá Deus quem, mandou o segurança vir até a gente, pra gente sair dali, porque a gente não tinha autorização de fazer imagens, não era pra filmar. Mas sabe como é que é, né, Chico? A gente é muito chato. E aí a gente saiu aqui pra pista mesmo, e a grade é aberta, a gente pegou a mesma imagem, e que na verdade até melhor, eu vou pedir pro Jefferson dar um close na Torre da Cutrale, esse problema é esse. Olha lá, que torre linda. É essa empresa que se negou a chamar a polícia militar e as autoridades para registrar um boletim de ocorrência de acidente grave onde um jovem de 22 anos perdeu a vida. E aí, é claro, depois da vida ceifada, é obrigado a registrar a morte e na morte consta que a empresa não fez nada. Então tá aí, Chico, o totem da empresa que não fez nada. Fico com vocês aí no estúdio. No boletim de ocorrência, Marcelo Bonholi, tem aqui, ó, encaminhamento de cadáver preenchida pelo médico, tem o nome do médico aqui, com traumatismo craniano grave e trauma de tórax. Equipe pericial foi acionada para levantamento do local e veículos envolvidos, devido ao fato de não haver registro do acidente. Esse registro aqui que eu estou lendo é o boletim de ocorrência após a morte. No dia do fato, 3 dias antes, não teve, portanto, o acionamento das autoridades. É o que está em boletim de ocorrência. Se, Marcelo Bonholi, a empresa tiver uma informação diferente do que está oficialmente registrado em boletim de ocorrência, que traga ao nosso programa. Desde sexta-feira a gente está pedindo. E quando demora muito é porque não tem explicações. Eu gostaria de perguntar para alguém da Cutrale, por que não acionaram as autoridades? Pois não, Bonholi? Só para trazer, claro, esclarecimento aqui, o boletim de ocorrência que nós tivemos acesso e que surgiu justamente, que providenciou, facilitou a criação dessa matéria, que está ali o registro oficial, foi feito pela família. A morte do rapaz foi registrado pela família no DP, dizendo aonde tinha sido a morte. Ou seja, a empresa não fez nada, absolutamente nada. Então, assim, da outra vez eu entrei aqui com toda a cautela, com todo o cuidado, dizendo realmente que eu espero, inclusive ainda espero, ainda tenho fé, porque eu sou um rapaz de fé, que a empresa não esteja usando isso de má fé. Ou seja, não registrou para que depois pudesse dizer que a culpa é do rapaz, porque sem perícia, sem laudos periciais, sem possibilidade de ver a cena do crime, não tem como a perícia determinar como foi a dinâmica do acidente. Ou seja, fica aí a dinâmica de quem contou e não a dinâmica no local que a perícia teria feito 3 dias antes se a empresa tivesse tomado alguma atitude, Chico. Um acidente, com vocês aí no estúdio. Portanto, um acidente que tirou a vida de Jonathan Henrique da Silva Cassiano.
Jonathan Henrique da Silva Cassiano. Chico. Pois não, Davi? A gente entrou em contato com a assessoria da Cutrale desde sexta-feira e ficou só nessa que estava levantando informações ainda. Hoje, novamente, mandei uma outra mensagem se tem algum retorno. Foi respondido: estou aguardando me retornarem. Assim que liberarem, eu te aviso. Ainda perguntei se já existe uma posição oficial da Cutrale e se não foi liberada para ela ainda. Desde as 7 horas, sem resposta. Então, não tem resposta. E quando se demora demais para responder, é porque não tem o que responder ou está pensando o que falar. Por que não acionaram as autoridades? Fica aí o registro. Isso é uma vergonha realmente para uma empresa como a Cutrale, uma empresa multinacional. É uma vergonha porque não traz explicações para a população de Araraquara, para a família desse trabalhador. Inclusive, nós vamos atrás, viu, Marcelo Bonholi, da família desse trabalhador, desse jovem. Você falou em 22 anos, né, Júnior? A idade dele, 22 anos, vítima de um acidente. Nós vamos procurar a família, que a gente quer saber qual que é a assistência que a empresa está dando. E, Chico, nós estamos falando da Cutrale, uma empresa imensa, multinacional, reconhecida no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, não é verdade? E não pode ser omissa, né? Não pode não prestar o boletim de ocorrência, fazer tudo conforme o procedimento legal, né? E principalmente, né, agora eu vejo, né, um agravante de não dar a explicação, esse né? Silêncio, não entrar né? em contato. O silêncio, eu acho muito estranho isso. Uma empresa desse porte, né, admirada no mundo inteiro, tem que cuidar desses casos, não é verdade? Afinal, foi uma morte, é um caso sério aqui na nossa região. Tem que ser levado a sério, não pode ter essa omissão aí, tem que ter transparência. Então a gente segue nesse caso, Marcelo Bonholi. Não vamos parar por aqui. A gente vai em busca dos familiares do Jonathan Henrique da Silva Cassiano, que perdeu a vida em uma empresa, de acordo com o boletim de ocorrência, uma das unidades da Cutrale. A gente vai atrás, sim, porque esse programa não desiste. E silêncio num momento como esse é a pior situação para a família, né? A gente vai em busca, sim, de respostas. Eu estou em contato com o irmão desse rapaz, o Jonathan, né, que acabou perdendo a vida nesse acidente, de acordo com o boletim de ocorrência, em uma das unidades da Cutrale. É o Gabriel que está em contato comigo. Gabriel, gostaria que você falasse para a gente, porque a gente, desde sexta-feira, desde a semana passada, esse jornal está em busca de informações da Cutrale. Por que a Cutrale não acionou a polícia, a perícia, essa informação que consta em boletim de ocorrência no dia do acidente? Só 3 dias depois que o seu irmão morreu no hospital, é que a polícia tomou conhecimento. Foi exatamente isso que aconteceu, Gabriel? Foi exatamente isso que aconteceu. A perícia não foi acionada no dia do acidente, né? Nem polícia, não foi aberto boletim de ocorrência nenhuma. Outra coisa também que me chamou a atenção é que as enfermeiras que foram socorrer meu irmão, quando chegaram no local, já não havia ônibus e nem moto. Só tinha meu irmão caído no chão. Porque o acidente envolveu uma moto e um ônibus. O seu irmão estava na moto? Exatamente. O seu irmão estava Meu na moto? irmão estava na moto. Então os veículos já não estavam mais no local? Já não estava mais no local quando foram socorrer. Outra coisa também que me chama a atenção da parte da Cutrale é que eles não têm ambulância, não tem socorrista e médico no local. Então teve todo um tempo para a ambulância deslocar daqui de Gavião Peixoto até chegar no local do acidente. Entendeu? Teve uma demora aí para o atendimento. E o acidente aconteceu na área rural? Na área rural. Dentro de uma fazenda da Cutrale? Dentro de uma fazenda da Cutrale. O seu irmão trabalhava há quanto tempo, o Jonathan, nessa fazenda? Mais ou menos 1 ano e alguns meses, eu não sei com exatidão. Pois não, fica à vontade. Ele estava na função de encarregado, desempenhando a função de encarregado, porém na carteira como tratorista. E a moto que ele estava utilizando, da empresa ou a moto particular? Da empresa. Tá vendo como são as coisas? E até agora, a Cutrale já procurou você, a sua família, para dar algum tipo de assistência ou ainda não, Gabriel? Só está dando uma assistência para, vamos dizer assim, desenrolar tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. A parte de seguro, eles deram assistência na questão da Unimed, meu irmão foi levado para a Unimed. O único problema é que
a demora para isso acontecer. O meu irmão ele ficou mais ou menos 1h30, no mínimo, aqui no posto, no pronto-socorro, esperando que eles mexessem todos nos papéis de burocracia que fosse possível para levar meu irmão para a Unimed, que é um local que tem todo o preparo para atender esse tipo de acidente. E a empresa a empresa não oferece plano de saúde? O seu irmão não tinha um plano de saúde? Então, oferece somente para encarregado. Meu irmão estava desempenhando a função de encarregado na carteira como motorista. Então ele estava em desvio de função. Estava em desvio de função. Olha, a gente vai percebendo, viu, Padre Rodolfo, que os problemas vão surgindo e esse programa tem sempre esse viés. Apurar e apurar a fundo. Quando nós ficamos sabendo, Gabriel, do caso do seu irmão, que vimos o boletim de ocorrência e que está lá, que o seu irmão foi vítima do acidente no dia 7 e morreu no dia 10, foi isso, né, Gabriel? Ele morreu 3 dias depois. Então, quando nós ficamos sabendo, nós falamos, tem alguma coisa errada. Por que a empresa não acionou as autoridades, a polícia, a perícia no dia do acidente? A polícia só ficou sabendo do que havia ocorrido no dia 10, 3 dias depois. Foi você que registrou o boletim de ocorrência, Gabriel? Não fui eu. Uhum. Se eu não me engano, foi... Olha, eu preciso só confirmar. Se eu não me engano, foi o primo do meu primo, ou a própria empresa mesmo, né, no dia 3 dias depois, em Araraquara, que foi registrado. Só preciso confirmar essa informação com ele. Porque pelo que ele me falou, parece que o pessoal da empresa tirou o boletim de ocorrência da mão do meu primo. Falou que ia cuidar disso. Para você perceber que tem coisa errada pelo caminho. Olha, esse programa não vai desistir nunca de ir em busca de detalhes. Como que a família fica diante dessas informações? O que a família pretende fazer, Gabriel, diante de uma situação como essa, sabendo que houve toda essa história de que você me dê aqui o boletim de ocorrência, a gente vai resolver, não foi acionada, portanto, a polícia nem a perícia no dia do acidente. O que vocês pretendem fazer? Olha, acionar essa empresa na justiça? Então, no momento agora, a gente está muito... Minha família está muito abalada, entendeu? Todo mundo está abalado, assim, a gente está meio que sem cabeça para ver. A gente espera que pelo menos tenha uma resposta da parte da Cutrale sobre exatamente o que aconteceu, porque o que a gente sabe até agora foi o que falaram pra gente, um diz que me diz, e não tem a resposta com exatidão. No início do acidente, falaram que o meu irmão é que estava correndo e ele estava errado. Só que depois, pelos raios-x aqui que dá pra ver que meu irmão ele quebrou 9 costelas de um lado só, o que dá a entender que foi que o ônibus estava muito rápido e acabou passando e vamos dizer assim, atropelando meu irmão, né? Porque para ele se fosse ele que estava rápido, não faz sentido as costelas dele ter quebrado exatamente onde quebrou. Entendeu? Gabriel, então, eu agradeço a sua participação. Esse programa vai sempre em busca da realidade dos fatos e não vai se curvar diante de nome grande de empresa, não. Então, é uma vergonha para uma empresa como a Cutrale ter que ouvir isso de um familiar, de um trabalhador, de um colaborador que estava dentro de uma fazenda que pertence à Cutrale, que desde a semana passada não se manifesta porque não tem explicações. Eu gostaria de ouvir um diretor da Cutrale aqui, um CEO da Cutrale, né? Que eles gostam de falar CEO da Cutrale. Sim. Eu gostaria de ouvi-lo aqui, trazendo explicações por que as autoridades não foram acionadas. Gabriel, fica à vontade. Uma pergunta que eu queria também fazer é por que não tem ambulância preparada para qualquer tipo de ocorrência dentro da fazenda? Porque 1 minuto, 2 minutos, qualquer minuto faz diferença no socorro. Tudo dá a entender que teve uma demora muito grande, entendeu? Para socorrer meu irmão. Falta de comprometimento com o trabalhador. Exato. Gabriel, junte sua família, acione essa empresa na justiça, que é isso que ela merece. Um abraço para você e para toda a sua família. Muito obrigado, viu?